Hoje a gente vai mergulhar num ensaio que faz uma pergunta bem incômoda. O que acontece quando a fé vai parar no balcão de negócios e a política vira um grande show? Vamos tentar entender como a esperança virou moeda de troca e a democracia, basicamente, um concurso de popularidade. A ideia central que guia toda essa nossa análise é essa frase aqui. Pensa nisso. Há uma feira livre acontecendo agora, e a moeda não é dinheiro, é esperança. É um mercado onde tudo, absolutamente tudo, até o que deveria ser mais sagrado, parece que tem uma etiqueta de preço. Então, o que está à venda nesse balcão da fé? Olha, a lista é de cair o queixo. Começa com uma coisa que parece boba, tipo pipoca para o culto, mas a coisa escala muito rápido. De repente, você está comprando lugar VIP, bênção financeira, soluções instantâneas para tudo e até um Deus que parece topar uma negociação. O sagrado simplesmente deixou de ser sagrado, virou produto de prateleira. E se você está aí pensando que isso é só uma metáfora, pensa de novo. O ensaio mostra exemplos bem concretos. R$ 80. É esse o preço de um kit de batismo completo. Pois é a fé com preço tabelado, na sua forma mais nua e crua. E é aqui que a análise dá um passo fundamental. Porque esse espírito de feira, essa lógica de mercado, não ficou só dentro das igrejas, não. Ela pulou o muro, sabe? E foi parar direto no mundo da política. E tudo isso nos joga na cara uma pergunta que está no centro de toda a discussão. É uma provocação que olha bem no fundo do nosso olho. Em que momento, em que ponto da história, a gente aceitou trocar a nossa alma por pipoca e a nossa democracia por likes? Então vamos por partes. Primeiro, vamos entender como a política se transformou nesse grande palco dos likes, nesse reality show que a gente assiste todo dia. O contraste é gritante. Onde a gente esperava ver servidores públicos, o que a gente encontra, tiktokers do poder. Onde deveria haver debate de propostas, o que a gente tem, lives com dancinha e filtro digital. A ideia de um projeto de nação foi simplesmente trocada pela construção de uma marca pessoal. É isso, a política virou um concurso de popularidade. E aqui está o pulo do gato. O problema, no fundo, nem é o palco ou o show em si. O que assusta de verdade é o nosso silêncio na plateia. É o jeito como a gente normalizou essa troca do conteúdo pela embalagem, da substância pelos likes. Mas, no meio de tanto espetáculo, de tanta luz, qual foi a mensagem que ficou pelo caminho? O ensaio argumenta que a mensagem original foi traída, e o grito que realmente importava acabou se perdendo no meio do show. Essa frase é o coração do ensaio. É um grito para parar a música, apagar a luz e lembrar do óbvio. Jesus é o cara. É uma tentativa de resgatar essa figura histórica da caricatura que criaram para ele, um lembrete do que realmente importava na sua mensagem. A traição fica escancarada quando a gente bota lado a lado, né? De um lado, a pregação era sobre servir, sobre o caminho estreito, sobre amar o próximo. Do outro, o que estão vendendo hoje? Acesso VIP, o cassino da prosperidade, o ódio como ferramenta. Aquele que uma vez expulsou os vendedores do templo, hoje vê o templo transformado no maior dos negócios. Resumindo a ópera, pegaram uma mensagem que era radical, subversiva, que questionava o poder e o dinheiro e a transformaram num produto. Esvaziaram, botaram numa embalagem bonita e descartável e colocaram à venda na prateleira. Mas por que isso acontece? Por que a gente assiste a tudo isso e fica quieto? Para entender, a gente precisa cavar mais fundo, até chegar na raiz desse silêncio, o que o texto chama de solo fértil da ignorância. O autor cria uma expressão muito forte, analfabetismo funcional da alma. Não é sobre não saber ler palavras, é sobre não saber ler a realidade, não conseguir olhar para uma situação e se perguntar, peraí, a quem isso interessa? É uma incapacidade de ter pensamento crítico. Isso tem uma raiz histórica profunda, né? O Brasil foi educado para ser um país de ouvintes, de fiéis, de espectadores. A gente foi ensinado a crer e a seguir, não a pensar e a indagar. A reflexão de verdade sempre foi coisa para poucos. E essa falta de criticidade acaba criando a engrenagem perfeita. Uma população que não questiona é o terreno ideal para duas coisas florescerem juntas. Uma alimentando a outra. A teologia da prosperidade e a política do espetáculo. Repara na conexão. As duas forças dispensam a razão. Elas não querem que você pense. Elas apelam direto para a emoção mais superficial, para a promessa de uma solução mágica. Elas são, como diz o texto, parentes próximas no grande cassino da ilusão nacional. Bom, a gente está chegando na reta final. E é importante dizer, essa análise toda não é para ser um lamento. É para ser um chamado, um grito, mas não para fora. Um grito para dentro de cada um de nós.
O texto propõe uma ideia bem diferente do que é despertar. Não é ficar esperando um salvador da pátria, nem uma grande revolução. O despertar começa num ato pequeno, individual, mas muito corajoso. O simples ato de desconfiar, de não aceitar as coisas como elas são. E o que são esses atos de despertar? São perguntas. É se perguntar quem se beneficia de um discurso. É achar no mínimo estranho um milagre com ingresso pago. É cobrar que um político trabalhe no Congresso e não no feed do Instagram. É um esforço ativo para encontrar a verdade debaixo de tanta purpurina. E então a gente volta para aquela pergunta lá do conheço. Só que agora ela bate diferente, né? Soa mais urgente, mais pessoal. Ela não é mais sobre eles, é sobre nós. No final das contas, a escolha é nossa. A gente pode apertar o botão de soneca desse despertador interno, virar para o lado e seguir como se nada estivesse acontecendo. Ou a gente pode levantar e finalmente começar a perguntar, em voz alta. A decisão é sua.